Vamos ler no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 15. Nós vamos ler os primeiros 7 versículos da palavra de Deus, que diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham e lançam no fogo, e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Meu querido, como de costume, meu perfil, todas as palavras que eu leciono, toda a ministração que eu faço, eu sempre me detenho acerca do contexto. Os 2 últimos capítulos anteriores a esse, a impressão que a gente tem é que Jesus está preparando os discípulos para a sua ida, né? Para a sua volta, melhor dizendo, ao seu reino. De modo que os discípulos ficaram até porque questionando para onde ele iria. E Jesus sempre falava para onde ele iria, muitos deles não poderiam ir. Até porque Jesus falou a eles dizendo o seguinte: eu não vos deixarei órfãos. Ele dizia que Deus, assim quando ele fosse, enviaria um Consolador, de modo que ele mesmo afirma, se ele não fosse, por certo o Consolador não viria. E ele precisava ir para que o Pai pudesse enviar o Consolador, que nós todos sabemos, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando se encheu a casa e eles falaram em línguas, de modo que houve uma manifestação segundo o dia da festa do Pentecostes. Pois bem, a palavra, quando Jesus ele encarna essa imagem, essa figura, de modo tão simples e maravilhoso, singelo, ele se representando a videira, e ele diz que aquele que não estiver conectado em mim, não estiver ligado nela, não vai gerar para você vida, não vai gerar sustento para a tua alma. Hoje, muitas pessoas que estão longe da videira, que não estão conectadas a esse Deus, vivem, na verdade, como folha seca. Porque Jesus, ele mesmo afirma e declara que todo ramo, quando desconecta da videira, possivelmente ela vai morrer. Qualquer árvore, não dizendo diretamente mais a videira, mas qualquer árvore, ou que você arranque uma folhinha, seja lá um galho qual for, qualquer, que você deixe algum tempo, ela vai perecer, ela vai morrer, ela vai secar. Exatamente aquele que está longe de Deus, aquele que não quer nada com a palavra de Deus, ele simplesmente vegeta nesse mundo horror, nesse mundo a qual todos nós sabemos, Jesus mesmo declara que sem ele nada poderíamos fazer. E Jesus está preparando os discípulos, tendo a certeza que, embora não seja visível a ele, não seja palpável, mas pelo Espírito Santo, aquele Consolador a qual o Senhor havia dito a eles que viria, nós poderíamos ter acesso a Deus. E quando ele diz que nós temos que estar conectados, isso quer dizer que nós vamos ser semelhantes a ele, que nós vamos ter a essência do Pai, a essência do Filho. Porque, meu querido, quando nós estamos ligados na videira que é Cristo, a gente sobrevive, na verdade, nesse mundo mal. A gente gera em nós vida, gera em nós paz. Porque aquele que não estiver ligado na videira vai sofrer os danos, da qual Jesus mesmo diz que vão apanhar aquele galho que não está gerando mais nada. O que vai fazer com ele? Vai ser lançado no fogo. É interessante, a palavra diz que aquele que está dando fruto,
ele na verdade, ele poda, né? Ele limpa, na verdade. Jesus está falando que ele, mesmo assim, você ligado na videira, ele vai ter que tirar alguns galhos que talvez esteja fazendo com que você vá apontar pela direção errada. E ele diz ainda, vou podar você para que você dê mais frutos ainda. Mas aquele que não está dando fruto, interessante que ele diz, aquele que está ligado em mim e não está dando fruto, ele apenas corta e lança fora. E lançando fora, ele queima. Mas aquele que está nele, né, ele poda. Por isso que ele está falando ali. Ele limpa, no sentido de, quando o agricultor, qualquer pessoa que trabalha com o jardineiro, tu vê ele cortando o galho da árvore, na verdade ele está podando para que ela cresça mais, para que ela, na verdade, produza mais frutos. Foi exatamente isso que o Senhor falou. Infelizmente, muitas pessoas têm a impressão de que Jesus parece ser uma bateria, né? Quando as pessoas querem alguma coisa de Deus, elas vão lá e se conectam. Quando percebe-se que não tem mais nada, que não está lhe faltando mais nada, eles se desconectam. É exatamente hoje, o que acontece hoje, muitas pessoas só se conectam à videira quando há uma necessidade da parte dela em receber, né? Não quer ali ficar conectado, constante. Isso aplica-se, se permanecer em Cristo, permanecer na videira, aplica-se muita coisa, é vida de oração, vida em santidade, é renúncia, aplica-se muitas coisas. Muita gente não quer isso. Muita gente quer ficar desconectado, viver à vontade, mas quando precisam, aí vão lá e se conectam, né? Na verdade, aí nós que estamos conectados, nós estamos sendo supridos da essência da videira, né? Nós estamos fazendo parte daquilo que alimenta a videira, né? Que é o agricultor, que é o nosso Deus. E Jesus, ele é a videira, e todos nós temos que estar conectados a ele. Que nós não venhamos a conectar a videira quando houver uma necessidade, né? Porque a videira, ela faz parte, né? Os galhos, na melhor dizendo, os ramos, faz parte da videira. E se os ramos, ela depende da videira para poder ela produzir fruto. E se ela não estiver conectada à videira, ela não vai poder produzir nada. Foi exatamente o que Jesus quis dizer. Se vocês não permanecerem em mim, não estiver comigo, vocês não vão dar fruto. Aliás, vocês não vão poder fazer nada. Vocês simplesmente vão secar, vão perecer, ao ponto de ser lançados no fogo. E muitas das vezes, irmãos, as pessoas não entendem o que é ficar na videira. Na videira é algo que gera paz, é algo que gera vida, é algo que faz com que você produza, né? Tem muita gente hoje que não percebe porque não consegue sair do lugar, percebe-se que ele não consegue produzir nada, ele não consegue gerar nada, de modo que a vida dele se parece apenas algo que esteja ali parado no tempo. Ele não consegue, ele olha para um lado, ele olha para o outro, percebe que a vida dele continua a mesma coisa, a mesma vidinha, né? De modo que ele fica assim, melhor dizendo, vira uma rotina na vida dele, né? Mas para aquele que está conectado, né? Permanece em Cristo, verdadeiramente a vida dele não é rotineira, porque ele produz, ele gera, cada vez mais que o Senhor o poda, o limpa, ele gera mais fruto ainda. Meu querido, que você possa meditar nessa palavra. Fique firme na graça. Permanecer em Cristo significa constante, você ser constante. Tem muita gente inconstante na casa de Deus, né? Tem pessoas que ficam dias fora da casa de Deus. Pessoas que não têm ânimo para ir para a casa de Deus. Sabe por que não tem ânimo? Porque não tem força, porque está desconectado da videira. Passa um ventinho, né? Passa uma tempestade, ele não suporta, não aguenta. Mas aquele que está conectado na graça do Evangelho de Jesus, na presença de Jesus, agarradinho ali na videira, ele pode vir a luta que for, ele tem força, porque ele tem vida suficiente para suportar a dor, ele tem visão espiritual profunda, ele tem paz na alma, né? Tem muita gente que está definhando cada dia que passa,
porque está desconectado da graça do Pai. Enquanto as pessoas ficarem desconectadas da graça da Pai, elas vão definhar. Mas aquele que está permanecendo em Deus, né? Ele produz e gera vida. Permanecer em mim, diz o Senhor Jesus. Assim vocês darão mais frutos ainda e farão coisas maiores do que ele fez, de modo que ele fala: pedireis o que quiserdes e vos será feito. Que Deus possa, meus queridos, abençoar vocês em nome de Jesus, graça e paz.